Eu queria falar hoje sobre as discussões, e são duas, que marcam, por enquanto, o processo eleitoral nesse momento. Uma delas é uma discussão ideológica. Ideológica. É a discussão entre Lula e Bolsonaro, conhecidos no Brasil todo, posições opostas. O desafio deles não é apresentar as ideias que eles defendem. Aliás, deveriam apresentar, né? A gente não está ouvindo muito as ideias que eles defendem. Eles defendem o oposto do outro. Então, nas redes sociais é impressionante. E nas declarações é pau no outro, pau no outro, pau no outro, um dando pau no outro. Até agora a gente não sabe do que eles são a favor exatamente. E quando falam alguma coisa, tudo meio enigmático, vou fazer aquilo, depois mas nem tanto, enfim. Mas o desafio deles, por enquanto, não é dizer o que eles defendem. Porque mesmo sem dizer o que eles defendem, tem uma quantidade de seguidores grandes, não é ter seguidores, eleitores, intenção de voto. Eles têm de monte. O desafio deles, por enquanto, é dar um jeito de explicar as cacas e as lambanças que os dois fizeram para conseguir aquela quantidade de votos que eles vão precisar para ganhar a eleição. E provavelmente em segundo turno. Então, está lá o Lula com uma quantidade de votos alta, está lá o Bolsonaro com uma quantidade de votos alta. A última rodada do IPESP deu 44 para o Lula, deu 32 para o Bolsonaro. Então, estão no segundo turno, por enquanto, né? Então, esse é o desafio deles. Como é que a gente faz para convencer aquele tanto que não está com a gente para poder, né, ganhar essa eleição? Os que não estão com a gente são pessoas que não gostam tanto assim da gente, né? Até porque, em geral, você vota naqueles que estão em cima. Mas essa é a discussão ideológica. Eu falei que eram duas discussões. A outra não é ideológica, a outra é lógica. Que é a tentativa dos outros partidos de construir uma candidatura viável para entrar na briga dos grandalhões, para entrar na briga para roubar o lugar do Lula, para roubar o lugar do Bolsonaro. E até agora ninguém chegou num nome viável. Lembrando que o que é uma candidatura viável? Não é aquela em que o candidato tem o direito de falar, todos os candidatos têm o direito de falar, mas é conquistar o direito de ser ouvido, né? Porque para falar basta ser candidato. O partido lança teu nome, você pode falar o que você quiser em nome do seu partido e tal. Mas ser ouvido prestar atenção naquilo, fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que você diz, chamar atenção para o seu discurso, isso aqui é difícil. Nenhum deles conseguiu. Você pega o Ciro Gomes, ele está tentando, só que não dá certo. E não é por falta de marqueteiro, né? Ele contratou um tremendo marqueteiro, que é o João Santana. Um cara que elegeu o Lula em 2006, reeleição, o Lula estava na lona. Mensalão. Tinha gente que falava, não, deixa ele sangrar que ele vai morrer, não tem a menor chance, não tem a menor chance. Ele se reelegeu. Um cara que elegeu e reelegeu a Dilma, né? E a Dilma não é que ela disputou contra um candidato de quinta categoria em 2010 e outro de quinta categoria em 2014, não. Ela disputou contra os generais do PSDB. Mandaram o general Serra no primeiro combate, mandaram o general Aécio no segundo combate, e os dois acharam que iam entrar em 2010, 2014 e iam sair de lá com a faixa, saíram de lá com dor nas costas, foram para casa derrotados. E além do Lula e da Dilma, o João Santana elegeu presidente em El Salvador, em Angola, na República Dominicana. Na Venezuela, ele fez a reeleição do Hugo Chávez. Então, de eleição ele entende. Só que uma coisa é fazer eleição, outra coisa é fazer milagre, né? E o eleitor não está prestando atenção no que diz o Ciro. Tanto é que ele fica aí com 8 pontos, né? Não é um candidato de pouca projeção, mas não emplacou, não emplacou. Mas muito pior do que o Ciro, bem pior do que o Ciro, e numa discussão que parece inacreditável, a gente parece que eles estão disputando a Libertadores, mas no fundo estão disputando a Série B do campeonato, é a candidatura Dória e a candidatura Tebet, né? O Tucano, que na pesquisa IPESP aparece com 3 pontos, e a candidata do MDB, que na pesquisa do IPESP aparece com 1 ponto. Eles têm, no máximo, o tamanho da margem de erro. Bobeou, a margem de erro tem mais votos do que eles. E esses dois candidatos
esses dois partidos, PSDB e MDB, eles discutem as coisas de uma forma curiosa. O Dória estrebuchando para manter a candidatura. A Simone Tebet se mexendo para ser cabeça de chapa numa aliança com o PSDB, e o PSDB coloque o nome de vice dela. No final de semana, o João Dória fez uma carta aberta ao presidente do partido, do PSDB, que está circulando, ele divulgou, a assessoria dele divulgou, soltou nas redes sociais. Mas o que é maluco é que quando alguém faz uma carta dizendo, olha, está em curso um golpe, as prévias definiram que eu sou o candidato, chance dele judicializar o debate. Quando você chega nesse nível de discussão, é porque você está fora do páreo. Né? Se você não consegue convencer o seu partido de que você é o cara, né? E que você escreve uma carta denunciando a existência de um golpe, qual é a chance dessa candidatura, mesmo que vingue, mesmo que passe pela convenção, de ver o partido engajado nessa campanha? É zero. Tem a menor chance. A ideia de fazer prévias, né? A ideia de tirar dali um consenso e daí todos saem hermanados. Viva o Dória, viva o Dória. Não, é fora Dória, fora Dória, fora Dória. Todo mundo falando abertamente fora Dória. Aí uma outra voz, Fernando Henrique, falou, o Dória tá certo. Mas o Fernando Henrique falou, o Dória tá certo, mas todos os outros, os líderes e tal, estão nem aí, né? Para isso. É uma loucura a situação. Aí eles ficaram, o PSDB e MDB, de fazer uma combinação para estabelecer um critério para saber qual dos dois candidatos seria o cabeça de chapa e, eventualmente, o outro seria o vice, ou o outro partido, MDB, indicaria o vice, ou o contrário, o MDB teria Simone Tebet como candidata e o PSDB indicaria um vice que não seria o Dória, ou que fosse o Dória, não importa muito. E aí eles estão discutindo, eles não se entendem nem sobre os critérios para definir quem deve seguir. O Dória defende que seja pesquisa de intenções de voto, porque ele está na frente. Na frente, tem 3 pontos. A Simone Tebet e o MDB estão defendendo o seguinte, não, a candidatura que tem menor rejeição. São 2 critérios malucos. Primeiro porque os dois têm tão pouco voto que não faz diferença quem está na frente. Não faz diferença quem está na frente. Se tem 3, tem 1, é tudo a mesma coisa, é nada. Uma coisa é o Ciro, por exemplo, com 8, e digamos que estivesse discutindo com a União Brasil, o Moro com 8, aí os dois vão discutir um critério para saber qual dos dois, porque eles vão fazer uma aliança, Ciro-Moro, pode até ser, né? Agora, 3 e 1 é uma coisa, beira o ridículo, chega a ser engraçado, né? Qualquer um dos dois que esteja na frente, eles vão continuar no fim da fila da Nicolândia. 3 pontos, grande coisa. E rejeição, o critério de quem tem menos rejeição, em 2018, o Alckmin tinha menos rejeição do que o Haddad, mas bem menos. Em algum momento chegou a ser quase metade. E quem é que foi para o segundo turno contra o Bolsonaro? O Haddad. Então, ter menos rejeição não é sinônimo de capacidade de explosão. O Haddad foi para o segundo turno. O Haddad foi para o segundo turno com Lula na cadeia. E o Alckmin, com sua rejeição baixa, foi para casa. Então, qualquer que seja o critério, é aquela história. Será que, se eles somarem a candidatura um com o outro, eles vão chegar em algum lugar? Será, né, que se você adicionar Simone mais Dória, dá a soma? Se der a soma, dá 4, que já é patético. Mas será que uma pessoa que vota na Tebet, que tem 1 ponto, gosta do Dória, que tem 3? Será que uma pessoa que vota no Dória, que tem 3, gosta da Simone Tebet, que tem 1? Ficaria tranquilo, feliz de ver a Tebet na cabeça de chapa, ou o contrário? Será que não tem gente que vota na Tebet porque não gosta dos tucanos e não gosta do Dória, e vice-versa? A ideia de que a fusão de candidaturas catapulta a campanha dos dois é mera especulação. E vamos aqui, para provar essa hipótese, imaginar uma fusão de 2 candidaturas que seguramente daria primeiro turno, por essa hipótese. Você pega o Lula, que tem 44% das intenções de voto na última votação do IPESP, pega o Bolsonaro, que tem 32%, e eles formam uma chapa. Lula-Bolsonaro.
Alguém acha que se o Lula e o Bolsonaro formarem uma chapa, eles vão ter 76% das intenções de voto? Claro que não. Claro que não. Vai ter cara que vota no Lula que diz, não, para, enlouqueceu. Juntou com o Bolsonaro, que a gente queria derrotar. O povo do Bolsonaro vai dizer, não, para, o Bolsonaro enlouqueceu, juntou com o Lula, que ele queria derrotar. Então, a soma de duas candidaturas não é necessariamente a soma das parcelas, das parciais, 44 com 32, dá 76, só serve para dizer 76% dos votos estão entregues a dois candidatos que se opõem e abrindo pouco espaço para os outros. Então, PSDB e MDB podem até se juntar, podem até chamar a União Brasil, podem chamar o PSD, podem fazer o que for, mas para isso eles precisam tirar um coelho da cartola, porque do jeito que está, não vai. Um nome que ainda não foi testado na campanha, não sei nem se existe, porque com esses que estão aí, João Dória, brigando dentro de casa, ele não consegue união dentro da casa dele. Simone Tebet, que não consegue sair da irrelevância. Os dois candidatos são absolutamente irrelevantes hoje no cenário nacional. São figuras com realizações, o João Dória fez um bom governo em São Paulo, Simone Tebet tem um currículo extraordinário, mas é o seguinte, Sua Excelência o eleitor, ninguém está nem aí para os dois. Então, a não ser que eles tirem um coelho da cartola, a não ser que esses partidos cheguem num nome novo, vamos combinar, né? Tá fechando esse espaço para poder entrar com um nome novo. O que a gente está vendo é uma cena ridícula, uma briga monumental, com promessa de judicialização, com ruídos e tal, lá embaixo, na Nicolândia, no fim da tabela, lá naquela zona do rebaixamento. A coisa está bem feia.